Senhores, então vamos lá, né? Na última aula nós tínhamos feito uma proposta e a gente vai começar a trabalhar então o Príncipe de Maquiavel. Vocês viram lá alguma coisa sobre o Príncipe? Viram alguma introdução que seja importante fazer a consideração agora, inicial? Eu não acho injusto você criticar. Eu estou pegando um texto aqui que é um texto do Descartes, que ele faz uma crítica sobre a escola. Só que veja só a crítica que ele faz sobre a escola. Ele começa falando mal da escola, porque ele acha que a escola é um ambiente de repetição, não de criação. Ele é um ambiente onde não se descobre, onde na verdade fica se repetindo os discursos. Mas olha lá o que ele fala mesmo assim, depois, na hora em que ele vai criticar a escola. Sabia, vou ler uma frase anterior que é importante. Contudo, eu não deixava de estimar os exercícios praticados nas escolas. Sabia que as línguas que nelas se aprende são necessárias para a compreensão dos livros antigos. Que a graça das fábulas desperta o espírito. Que as ações memoráveis das histórias o estimulam. E que, lidas com discernimento, elas ajudam a formar o julgamento. Que a leitura de todo... Aqui é o que importa para nós com relação ao Maquiavel. Eu peguei o Descartes para a gente saber a importância de irmos para um texto clássico. Olha o que ele fala. Que a leitura de todos os bons livros, mesmo ele criticando a escola, mesmo ele achando que tem um pouco de repetição e que ela poderia ser mais criativa, e ele está falando de uma escola, né, do início da era moderna, né? Está falando de uma escola que é uma escola que tem pelo menos 300 anos, 400 anos aí. Ele está falando de um modelo de escola já da Idade Média ainda. Ele diz assim, que a leitura de todos os bons livros é como uma conversação com os melhores homens dos séculos passados. Que a leitura de todos os bons livros é como uma conversação com os melhores homens dos séculos passados, que foram seus autores, e até mesmo uma conversação estudada, na qual eles nos revelam apenas os melhores dos seus pensamentos. Já percebeu como é difícil escrever? Por que é difícil escrever? Porque quando a gente fala, tudo parece lindo, maravilhoso. Quando a gente escreve, a gente materializa mais, deixa ela mais objetiva a palavra. E fica fácil de perceber a inconsistência dos nossos argumentos. Fica fácil de perceber a incoerência da construção nossa verbal. Então, alguém que escreve, você faz um poema, nossa poeta aqui, e depois ela vai depurando, eu tenho certeza que ela vai depurar. Porque ela vai dar uma olhada. Esses dias eu tinha feito um poema, depois eu olhei e falei, meu Deus, usei 2 vezes a palavra calçada num poema, que horrível. Eu depurei. Eu tive que ir lá encontrar uma outra palavra que quisesse ter o mesmo sentido e que conseguisse substituir aquilo e enriquecer o texto. Então, quando nós escrevemos, quando nós fazemos uma dissertação, um texto, nós percebemos isso, que quem escreve não é como quem fala. Veja, eu gosto da fala, mas quando a gente escreve, a gente depura o pensamento. A gente deixa só o que há de melhor. E o que o nosso autor aqui, René Descartes, está falando para nós? Ele está dizendo que ler um bom livro antigo é como ter uma conversa com os melhores dos homens, os melhores cérebros da humanidade, e uma conversa mais depurada, porque você só conversa com aquilo que são os melhores dos seus pensamentos. Ele diz assim, uma conversação estudada, na qual eles nos revelam apenas os melhores dos seus pensamentos. Veja, nós vamos agora, primeiro, eu me fiz instrumento, vocês não falaram comigo, eu talvez tenha dado aqui um pouco de interpretação, mas vocês acabaram de voltar na história, vocês acabaram de voltar pelo menos 380 anos, né? Vai dar uns 380 anos, porque ele morreu em 1650, o René Descartes. Vocês acabaram de conversar com ele. Ele deixou uma ideia que é sensacional e que vale até hoje, e nós acabamos de dialogar com o René Descartes. Isso é a dádiva, isso é a maravilha da leitura. E você lê um texto clássico, é porque esse texto teve uma permanência, porque esse texto tem alguma relevância até hoje. Então,
Isto posto e dialogado já e conversado com o Descartes, vamos agora dialogar com outro autor que escreveu um pouquinho antes dele, que escreveu há 502 anos. Um texto deixado para um príncipe, e hoje o príncipe somos nós. Este livro. O contexto no qual ele está inserido. Nós estamos falando de um autor que mora onde? Vocês sabem? Vocês viram alguma coisa disso? Ele mora onde? É na Ásia, na África, na Europa, na Oceania, no Brasil? Onde é que ele mora? Na Europa. Sabe algum lugar mais preciso onde ele mora? Na Europa? Itália. Sabe como é que estava a Itália? A Itália não é um país, conforme a gente pensa assim, ele é um país mais novo do que o Brasil, em termos de país. O povo romano, o povo italiano, existe há muitos anos, né? Mas o Estado italiano foi unificado no fim do século XIX. Não nos esqueçamos que nós tínhamos um período em que a Itália, o povo romano, dominou meio mundo. Foi o maior império da história da humanidade, um dos maiores impérios da história da humanidade. Do mundo ocidental, chegando até o mundo oriental. Como estava a Itália depois desse processo de decadência do Império Romano? A Itália se dividiu em vários pequenos principados. Imagine, a Itália é bem menor que o Brasil, é uma bota, se vocês olharem no mapa. É uma península praticamente. Praticamente uma península. Uma entrada no mar. Veja, a Itália foi dividida em diversos principados. E nesse período em que Maquiavel escreve o texto, e deixa para Lorenzo de Médici, o filho de Lorenzo de Médici era um grande líder. Só que Florença estava dominada, assim como todos os outros principados italianos, estavam dominados por diversos povos estrangeiros. Eles estavam dominados por franceses, eles estavam dominados por, eles chamavam de bárbaros, né, que eram os vikings, os alemães, os escandinavos, né? O principado, alguns principados, como os principados eclesiásticos que sobraram, que daí tem a dominação da papal, né, mas que não necessariamente sejam esses estrangeiros. Veja, por que ele escreve este livro? Ele escreve esse livro com o objetivo de que alguém consiga devolver a Itália aos italianos. Que o filho de Médici consiga pegar este manual, que é um presente, e consiga dominar o seu povo e dar ao seu povo um líder que seja um líder consanguíneo. Então isso daqui é um presente deixado para um príncipe, por isso o nome, o príncipe. E nós agora temos o direito, porque podemos nos apropriar e nos transformar em príncipes. Agora nós vamos detalhadamente para cada capítulo e depois nós vamos enriquecendo a história, com alguns detalhes que depois vocês vão pesquisar, porque antes da gente entrar num texto a gente tem que saber a história do livro. Vocês vão pesquisar e vão trazer para nós, todos aqui, para dividir com a gente. No capítulo 1, é um capítulo muito simples, o capítulo de um parágrafo, né? O que ele fala lá no capítulo 1? O que ele começa dizendo? Já é quase que, ele é didático, né? Ele vai por partes ali, explicando tudo. Eu falei, tá? Desculpe, tá? É filho de Piero de Médici ou Lorenzo de Médici, que é para quem ele deixa o livro.